Un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar en un congreso en otro país y allí conocí a un pastor, ¿no? Cláudio Luciano Coraliola. Tudo bem? Agora sim. Y compartimos un tiempo precioso y luego me tocó hacerle de traductor en un tiempo que tuvimos un tiempo de oración y de guerra espiritual. Dije, qué bueno sería que puedas estar aquí en Argentina. Y lo hermoso fue que nos sorprendió el Señor y esta semana estaba aquí y me dijo, el domingo a la mañana tengo libre, y ayer el Señor me dijo, sí, me lo confirmó, así que lo llamé y para nosotros es una sorpresa que pueda estar hoy aquí. Así que lo vamos a recibir al pastor. Ven aquí. Shalom, shalom. Shalom. ¿Entenderam ¿Entendieron? o que hablei? Sí, ¿entendieron lo que dijo? Sí, dijo shalom, eso es paz, así que le respondemos también shalom. Hermanos, estoy acá en Resistência, cerrando un ciclo de mi vida. Fala em português tranquilo, eu tô trazendo. Fala tranquilo. Está tão ruim assim meu portunhol? Roberto, você está me tirando las fuerzas do espanhol. Dice que yo le estoy sacando las fuerzas del español. No, tranquilo. Meus irmãos, Mis hermanos, há mais de 20 anos atrás, hace más de 20 años atrás, Resistência Resistencia mexeu comigo, mexeu inteiro. tocó su corazón. Porque quando eu lia livro de Peter Wagner Cuando yo leía los libros de Peter Wagner e de Ed Silvoso, y de Edgardo Silvoso, do que o Senhor estava fazendo naquele tempo em Resistência, de lo que Dios estaba haciendo en aquel tiempo en Resistencia, eu pedi ao Senhor, yo le pedí al Señor, eu quero ser um transformador yo quiero ser un transformador de cidade, de de ciudades, estado, de estados, de nações. de naciones. Então passou-se quase 20 anos. Y entonces pasó casi 20 años. Hoje eu sou um transformador Hoy yo soy un transformador e vim fechar um ciclo, y vine a cerrar un ciclo, porque eu sei que se começou em Resistência, porque yo sé que si comenzó en Resistencia é porque o Senhor agora vem com algo novo sobre a minha vida. es porque yo creo que el Señor viene con algo nuevo ahora sobre mi vida. Na verdade, estão completando 21 anos. En la verdad está completándose 21 años, 3 ciclos de 7 anos. 3 ciclos de 7 años. Isto significa que eu estou entrando em um novo nível Eso significa que yo estoy entrando en un nuevo nivel de autoridade de autoridad e de unção. y de unción. Por isso, para mim foi uma surpresa quando eu encontrei o pastor Roberto no congresso, Por eso para mí fue una sorpresa haberlo encontrado al pastor Robert en el Congreso, porque estivemos juntos no Panamá porque estuvimos juntos en Panamá. e eu tive o privilégio de ser traduzido por ele Y él dijo, yo tuve el privilegio de ser traducido por él. quando ministrei uma palavra de conquista de nações. Cuando ministré una palabra sobre conquista de naciones. Então, quando nos encontramos, eu falei para Roberto, domingo de manhã não tenho compromisso, podemos ir almoçar junto? Entonces cuando nos encontramos en el Congreso yo le dije a Robert, bueno, el domingo a la mañana estoy libre, podemos ir a almorzar juntos. E daí ele me convidou para estar com vocês aqui. Y él me invitó para poder estar con ustedes aquí. Então, pelo privilégio que eu estou tendo nesta manhã, Y entonces por el privilegio que estoy teniendo esta mañana, eu vou contar para vocês o maior segredo espiritual que está escondido na Bíblia. le quiero contar el mayor secreto espiritual que está escondido en la Biblia. Foi o que mudou a minha vida. Eso fue lo que cambió mi vida. Foi o que
moveu o meu ministério. Eso fue lo que movió mi ministerio. Então hoje estarei falando sobre isto. Entonces hoy quiero estar hablándoles sobre esto. Esta palavra se chama a lei dos dois altares. Esa palabra significa, o el título que él le puso fue la ley de los dos altares. Por exemplo, este papel, Por ejemplo, este papel, se eu soltar, si yo lo suelto, ele vai subir ou descer. ¿él va a subir o va a bajar? Va a bajar. Vocês têm razão. Ustedes tienen razón. Mas por que vocês sabem que ele... Como que vocês sabiam que ele ia cair? ¿Cómo ustedes sabían que él iba a descender o iba a caer? Porque existe uma lei. Porque existe una ley. Qual é a lei? ¿Cuál es la ley? A lei da A la ley de la gravidade. gravedad. No mundo espiritual é a mesma coisa. En el mundo espiritual es lo mismo. Amém? Amén. E como começou isto ¿Y cómo comenzó esto na minha vida? en mi vida? Eu era advogado Yo era abogado em uma cidade chamada Palmas, onde moro até hoje. en una ciudad llamada Palmas, donde yo vivía y vivo hasta hoy. E o Senhor falou comigo: Y el Señor habló conmigo. eu não quero só o dízimo do teu dinheiro, Yo no quiero solo el diezmo de tu dinero. eu quero o dízimo do teu tempo. Yo quiero el diezmo de tu tiempo. A partir de hoje, A partir de hoy, eu quero 3 dias por mês yo quiero 3 días por mes dedicado integralmente para mim. dedicados integralmente para mí. E decidi naquele dia Y yo decidí ese día que 3 dias por mês que 3 días por mes eu ia subir o monte yo iba a subir al monte e apresentar 3 dias em jejum e oração. y iba a presentar 3 días en ayuno y oración. E tudo começou aí. Y todo comenzó ahí. Neste tempo En ese tiempo, que eu estava subindo ao monte, yo estaba subiendo al monte. o Senhor me ensinou tudo que sei do sobrenatural de Deus. En ese tiempo el Señor me enseñó todo lo que yo sé sobre lo sobrenatural de Dios. Ele me ensinou como conquistar a minha cidade. Y Él me enseñó cómo conquistar mi ciudad. E me ensinou algo que está escondido na Bíblia, Y me enseñó algo que está escondido en la Biblia, que nós não damos muita importância. que tal vez nosotros no le damos mucha importancia. Eu quero te falar de um homem chamado Samuel. Yo quiero hablarte de un hombre llamado Samuel. Posso ler em espanhol? Sí, Estou predicando e lendo em espanhol para ver se o espanhol sai de mim. Estoy... Você pode abrir em 1 Samuel, capítulo 16. Jeová respondeu a Samuel: não mires a su parecer, nem a lo grande de sua estatura, porque eu lo desejo, porque Jeová mira no lo que é o homem. Mira pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jeová mira el coração. Amén. Muy bien. Quase bueno, quase bueno. Então vocês vejam aqui Entonces ustedes ven aquí que o que Deus falou com Samuel que lo que Dios habló con Samuel é algo que todos nós conhecemos, es algo que todos nosotros conocemos. mas o que me chama a atenção Pero lo que me llama la atención, é com quem Deus está falando. ¿con quién Dios está hablando? Com Samuel. Con Samuel. Samuel ouviu Samuel oyó Deus. a Dios. Poucos de nós já ouviu a Deus Pocos de nosotros hemos oído a Dios naturalmente, naturalmente. mas Samuel tinha ouvido. Pero Samuel sí había oído a Dios. Você lembra? ¿Se acuerdan? Samuel. Samuel. E ele levantou rapidamente Y él se levantó e rápidamente. foi até o sacerdote Eli. Y él se fue hasta el sacerdote Elí E o Senhor me chamou. y le dijo, ¿usted me llamó? Samuel disse: não,
Elí le dijo, no, não te chamei. yo no te llamé. Ele voltou a dormir. Él se volvió a dormir, Ouviu outra vez. volvió otra vez. Samuel. Samuel, Já imaginou, Roberto? ¿ya te imaginaste, Robert? Me pregunta. Em uma mesma noite, En una sola noche, Samuel ouviu 3 vezes a le Deus. escuchó a Dios 3 veces, Naturalmente. naturalmente. Wow, É muito forte. es muy fuerte. E novamente, Samuel. Y nuevamente Samuel, E ele se levantou. y él se levantó E foi para o sacerdote y Eli. fue para el sacerdote Elí. E aconteceu algo. Y ocurrió algo. Eli não disse que ele não tinha chamado. Elí no dijo que él no lo había llamado. Ele mudou o modo de falar. Él cambió la forma de hablar la Ele tercera vez. disse assim: Él le dijo así, não fui eu que te chamei, yo no fui el que te llamé, mas é Deus falando com você. pero es Dios hablándote a ti. Agora eu te pergunto, como que Eli sabia que Deus estava falando com Samuel? Ahora yo te pregunto, ¿cómo sabía Elí que Dios estaba hablando con Samuel? Só alguém que já ouviu a Deus Solo alguien que ya le haya oído a Dios antes poderia ter essa revelação. podría haber tenido esa revelación. Mas daí isto me chama a atenção, Pero esto me llama la atención. porque Deus está falando com um menino ¿Por qué Dios ahora estaba hablando con un muchachito e não está falando com o sacerdote. y no estaba hablando con el sacerdote? O que aconteceu? ¿Qué fue lo que pasó? Sabe o que aconteceu? ¿Sabe lo que pasó? Aconteceu com Eli Aconteció con Elí algumas coisas que acontecem com os crentes atuais. que algunas cosas que ocurren con los creyentes actualmente. Ele ficou cego, Él quedó ciego, ele ficou velho, él quedó viejo, ele ficou gordo. él quedó gordo. Não, não é gordo de cá. Eu não falei nada. Foi tu. Não. Eli Elí ficou cego. quedó ciego. E nos crentes de hoje Y los creyentes de hoy estão dentro da igreja están muchos dentro de la iglesia cegos. ciegos. Pergunto para vocês, Te pregunto, como que um crente ¿cómo es que un creyente pode dizer que é crente que puede decir que es creyente e nunca viu um anjo? y nunca vio un ángel? Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque estamos na cegueira espiritual. Porque estamos en la ceguera espiritual. Se tivéssemos com os olhos abertos, Si tuviéramos nuestros ojos abiertos, você olharia para cá agora usted miraría aquí alrededor ahora e você veria tantos anjos. y usted vería tantos ángeles. E por que não consegue ver? ¿Y por qué es que no conseguimos ver? Quando eu comecei a trabalhar com os anjos, Cuando yo comencé a trabajar con los ángeles, o meu ministério mi ministerio fez assim, ó. subió así. Os milagres foram muito maiores, Los milagros fueron mucho mayores, porque isto é uma ignorância que a igreja tem. porque esto es una ignorancia que la iglesia tiene. Não sabemos trabalhar com os anjos, No sabemos trabajar con los ángeles, porque nem vemos os anjos. porque no los vemos. Eu tenho em janeiro de todo ano Yo tengo en enero todos los años, uma escola que se chama Escola do Sobrenatural. tengo en enero todos los años una escuela que se llama Escuela de lo Sobrenatural. Mas há 6 anos atrás, Pero 6 años atrás, quando eu terminei a escola, cuando yo terminé la escuela, eu falei para o Senhor: yo le dije al Señor, Senhor, Señor, eu me nego a fazer uma escola dessa, yo me niego a hacer una escuela de estas, que é do sobrenatural, que es de lo sobrenatural, se eu não puder passar para os alunos si yo no le puedo pasar a los alumnos algo dos anjos. algo de los ángeles. Porque lendo a palavra, eu vi que na igreja primitiva, Porque yo leyendo la palabra vi que en la iglesia a primitiva igreja primitiva não só trabalhava com os anjos, no solo trabajaba con los ángeles, mas conhecia os anjos que andavam com as pessoas. porque además conocían los ángeles que andaban con las personas. Tanto é que quando batem a porta, Tanto es que cuando golpean la o puerta, povo disse: é o anjo de Pedro. el pueblo dijo, es el ángel de Pedro.
Então quer dizer, eles não conheciam só Pedro. Ellos no conocían solo a Pedro. Eles conheciam o anjo de Pedro. Ellos hasta le conocían al ángel de Pedro. Você conhece o anjo que anda com teu irmão? ¿Conoces el ángel que está en tu hermano? Isso significa que estamos a quilômetros da igreja primitiva. Eso quiere decir que estamos a kilómetros de la iglesia E eu primitiva. estava indignado em ter uma escola do sobrenatural que eu não pudesse ensinar alguma coisa sobre os anjos. Que yo estaba indignado de tener una escuela sobrenatural que yo no pueda enseñar cosas sobre Eu ángeles. digo, Senhor, Señor, eu me nego a fazer essa escola yo me niego a hacer esta escuela se eu não puder despertar na igreja si yo no puedo despertar en la iglesia o trabalho com os anjos. el trabajo con los ángeles. Passou alguns dias, Pasaron algunos días eu fui convidado para pregar no Rio de Janeiro, y yo fui invitado a predicar en Río de Janeiro em uma igreja. en una iglesia. E quando eu terminei de pregar nesta Y igreja, cuando terminé de predicar en la o iglesia, pastor chegou perto de mim el pastor llegó al lado mío y me dijo, e disse: Deus me falou que é para eu entregar para você o que Ele me entregou há 12 anos. el Señor me habló que te tengo que dar a ti lo que el Señor me dio a mí hace 12 años. O que é? ¿Y qué es? O ministério dos anjos. El ministerio de los ángeles. E impartiu comigo este ministério. Y me impartió a mí ese ministerio. A partir daquele dia, A partir de aquel día foi tudo diferente. fue todo diferente. É disso que eu estou falando. Es de esto que te estoy hablando. A igreja se acostumou a ir a cultos, La iglesia se acostumbró a ir a los cultos, mas não é acostumada a andar no Espírito. pero no está acostumbrada a andar en el espíritu. Diga para o teu irmão. Diga para o seu irmão. Sí, dígale a su hermano, Diga para o seu irmão. Era melhor não estar acá. era mejor no estar acá. Era melhor ficar em casa. Era mejor quedarte en tu casa. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Nós cristianos Nosotros los cristianos nos acostumamos com o louvor. nos acostumbramos a cantar, a adorar. Nós nos acostumamos com as pregações, Nos acostumbramos con las predicaciones, mas não temos uma vida com Deus. pero no tenemos una vida con Dios. É o que Deus está falando para Samuel. Es lo que Dios está hablándole a Eu Samuel. não vejo a aparência dos homens. Yo no estoy viendo las apariencias de los Eu hombres. vejo o seu coração. Yo miro tu corazón. Mais de 80% que estão dentro das igrejas são de crentes que não têm vida com Deus. Más del 80% de los creyentes que están dentro de la iglesia son creyentes que no tienen vida con Dios. Tem vida de igreja. Tienen vida de iglesia. Estou certo ou estou errado? ¿Estoy en lo cierto o estoy errado? Porque se tivesse vida com Deus, Porque si tuvieran vida con Dios, não abriria um site pornográfico, no abrirían un sitio pornográfico, não se masturbaria, no se masturbarían, não faria coisas horríveis ao Senhor. no harían cosas que son horribles para el Señor. E como que continuam pecando ¿Y cómo continúan pecando? se tivessem uma vida com Deus? ¿Cómo es que continúan pecando si tuvieran una vida con Dios? Meus amados, quando nós andamos com Deus, Mis amados, cuando nosotros andamos con nós Dios, queremos andar a quilômetros dos pecados. nosotros queremos andar a kilómetros del pecado. Se você se satisfaz com uma vida mediana de crente, Si usted se satisface con una vida mediana de creyente, é porque ainda você não conheceu a Deus. es porque todavía no conoces a Dios. Depois daquele dia Después de aquel día que eu conheci os anjos que andavam comigo, que yo conocí los ángeles que andaban conmigo, eu comecei a despertar no Brasil yo comencé a despertar en el Brasil, que os crentes começassem a trabalhar com os anjos. que los creyentes comenzaran a trabajar con los E ángeles. quase toda a minha igreja Y casi toda mi iglesia hoje sabe ministrar com os anjos. sabe ministrar con los ángeles. Fazemos batalhas espirituais com os anjos, Hacemos batallas espirituales con los ángeles, porque o Senhor pôs os anjos conosco porque el Señor puso los ángeles con nosotros para nos ajudar. para ayudarnos. E não podemos desconhecer disso. Y no podemos desconocer eso. Então, por que estamos cegos espirituais? Entonces, ¿por qué estamos ciegos espirituales? Porque estamos que nem Eli. Porque estamos como Elí. Normalmente abandonamos ao Senhor. Normalmente abandonamos al Señor.
Eli ficou velho. Elí quedó viejo. Sabe o que é um crente velho? ¿Sabe lo que es un creyente viejo? É aquele que conta os milagres de 10 anos atrás, Es aquel que cuenta los milagros de 10 años atrás, de 20 anos atrás, de 20 años de atrás, 5 anos atrás. de 5 años atrás. Mas ele não tem nada para contar hoje. Pero él no tiene nada para contar hoy. Sabe por quê? Porque a sua vida espiritual ficou velha. ¿Sabe por qué? Porque la vida espiritual quedó vieja E ele ficou gordo. y él quedó gordo. Sabe o que é um crente gordo? ¿Sabe lo que es un creyente gordo? É o crente que vem para o culto, Es aquel creyente que va al culto, vai às conferências, va a las aos conferencias, seminários, va a los à seminarios, escola dominical, a la escuela dominical, todo tipo de escola, todo tipo de escuela, busca tudo, busca todo, recebe, recibe, recebe, recibe, recebe, recibe, recebe recibe e se torna uma gordura mórbida na sua vida espiritual. y se vuelve una gordura mórbida en su vida espiritual. Porque Deus não fez você para ficar sentado em um banco. Porque Dios no te hizo para estar sentado en un banco. Ele fez para você usar tudo que você tem recebido de Deus aí fora no mundo. Dios te hizo para que todo lo que recibiste de Dios lo uses afuera, en el mundo. A palavra de Deus diz em Marcos 16:15, La palabra de Dios dice en Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. id por todo el mundo y predicad el evangelio. E aquele que crer Y aquel que cree será será salvo. salvo. Sim ou não? ¿Sí o no? Só que não termina aí. Solo que no termina ahí. Diz assim: aquele que não crê Y aquel que no cree será condenado. será condenado. Mas não para aí. Pero tampoco para ahí. E diz assim: Y dice así, e aquele que crê, y aquel que cree, isto é, aquele que for salvo, aquel que fue salvo, estes sinais estas señales o acompanharão. los acompañarán. 5 sinais: Hay 5 señales. expulsarão demônios, Echarán fuera demonios, curarão enfermos, sanarán enfermos, falarão novas línguas, hablarán en nuevas pisarão lenguas, em cobras e escorpiões e nada lhe fará, pisarán sobre serpientes y escorpiones y nada les e dañará, tomará veneno y aún tomarán e veneno não lhe fará mal. y no les hará mal. Amém? Amén. Quero fazer um teste aqui. Quiero hacer un test ahora. Quantos creem? ¿Cuántos creen? Não levante a mão ainda. No, todavía no levantes la mano. Não seja precipitado. No te apresures. Nós estamos no final de maio. Estamos en el final de mayo. Então vou fazer uma pergunta simples para você. Entonces te voy a hacer una pregunta simple. De janeiro de 2018 En enero del 2018 até hoje, hasta hoy, quantos demônios você expulsou? ¿cuántos demonios echaste fuera? Quantos enfermos você curou? ¿Cuántos enfermos sanaste? Por aí, você faz uma prova de verdadeiramente quanto você crê. Por allí te darás cuenta si haces una prueba con cuánto en verdad crees. Porque se isto é um sinal que acompanha os que creem, Porque si esta es una señal que acompaña a los que creen, isto tem que ser normal na sua vida. eso tiene que ser normal en tu vida. Isso não é o plus, Esto no es un plus, isto não é a exceção, esto no es una excepción, isto é o normal de quem crê. esto es lo normal del que cree. Então o grande problema está na gordura espiritual. Entonces el grave problema está en la gordura espiritual. Temos a palavra, Tenemos la palabra, conhecemos monte de coisa. conocemos muchísimas cosas. Por exemplo, agora no início de junho vocês vão vir para o Congresso do Espírito Santo. Por ejemplo, ahora en Congreso, en principios de junio van a venir al Congreso del Espíritu Santo. Em 4 dias vocês vão receber muito En 4 días ustedes van a recibir e muchísimo vão engordar muito. y van a engordar mucho. E se vocês não puserem isto para fora, Y si ustedes esto no lo ponen para afuera, esta gordura espiritual esta gordura, esta grasa espiritual vai te matar. te va a matar. Foi o que aconteceu com Eli. Eso fue lo que le pasó a Elí. Eli caiu Elí cayó e quebrou o pescoço. y se quebró el cuello.
É isso que o crente não entende. Eso es lo que el creyente no entiende. Deus não te fez para vir só no culto. El Señor no te hizo solo para venir al culto. Deus te fez para mudar as nações. Dios te hizo para cambiar las naciones. E como se muda as nações? ¿Y cómo se cambian las naciones? Tudo que eu recebo Todo lo que yo do recibo pastor Roberto, del pastor Robert, dos pastores da igreja, de los pastores de la iglesia, nos congressos, en los congresos, tudo isso é para pôr todo eso es para poner em andamento. en el Isto andar. é, transformar em vida. Eso es transformar vidas. Amém? Amén. Por isso que me chama a atenção Por eso es que me llama la atención. Deus estar falando isso com Samuel. Dios está hablando eso con Samuel. Samuel ouviu a Deus. Samuel oyó a Dios. Mas o que aconteceu com Samuel que agora o Senhor está chamando a atenção dele? ¿Y qué es lo que ocurrió con Samuel que Dios le está llamando la atención ahora? Roberto, você é chique. ¿Chiqui o qué es chiqui? É assim, chique. No tengo esa traducción. Toma chazinha durante o culto. Oh, sí. Oh. Que bendiciones. Chique é uma pessoa de costumes finos. Sim. Hermanos, Samuel, aconteceu com ele algo. Ocurrió con él algo. A alma dele El alma de él se colou na alma de Saul. se coronó. Se colou. Se pegó al alma de Saúl. A usa de Saul. E esse laço de alma que eles fizeram, Y ese lazo de alma que ellos hicieron, Samuel não conseguia ver outro rei. Samuel no conseguía ver otro rey. Por isso que quando entra o irmão de Davi na sala da sua casa, Por eso es que cuando entran los hermanos de David en la sala de la casa, ele diz: é este. él dijo, este. E Deus diz: Y Dios le dijo, não olhe para as aparências. no mires para las apariencias. Por quê? ¿Por qué? Porque Deus já tinha escolhido o seu homem, Porque Dios ya había elegido a su hombre. já tinha um rei. Ya tenía un E rey. para Deus o rei era Para Dios su rey era Davi. David. E por que ele escolheu o rei Davi como rei? ¿Y por qué Dios eligió a David como rey? Vocês sabem? ¿Ustedes saben? Já sei o que vocês vão me responder. Porque era segundo o coração de Deus. Porque era según el corazón de Dios. Eso es lo que ustedes me van a responder. Não, mas no início ele não era segundo o coração de Deus. No, al principio dice que él no era según el corazón de Dios. Mas para ele se tornar um homem segundo o coração de Deus, Pero para él tornarse o cambiarse en el hombre conforme al corazón de Dios, é porque ele aprendeu uma coisa: es porque él aprendió algo. a lei dos dois altares. La ley de los dos altares. Vocês querem saber qual é a lei dos dois altares? ¿Ustedes quieren saber cuál es la ley de los dos altares? Sim ou não? ¿Sí o no? Acho que não. Vou deixar para uma próxima vez. Dice, creo que no, lo voy a dejar para la próxima vez. Eu não estou sentindo assim sede. Yo no estoy vontade. sintiendo las ganas, Eu não estou sentindo fome. no estoy sintiendo el hambre. Parece que eles não querem muito, Roberto. Querem ou não querem? Melhorou. Querem ou não querem? Melhorou um pouquinho. Hermano, abram sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entrate em tu câmara, hay cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está em secreto, e a tu Padre que vê em secreto te recompensará em público. Isto é a lei dos dois altares. Acá está la ley de los dos altares.
tudo que fizeres no secreto, todo lo que hagas en el secreto, recebirás recibirás públicamente. Aprendam uma coisa. Aprendan algo. Na minha vida, En mi vida, na vida do pastor Roberto, en la vida del pastor Robert, a nossa vida espiritual não é isto aqui. nuestra vida espiritual no es esto aquí. Isto daqui já é a vida pública. Esto que está aquí ya es la vida pública. O que nós colhemos aqui, Lo que nosotros recibimos aquí, a unção que é manifesta aqui, la unción que se manifiesta o aquí, poder que é manifesta aqui, el poder que se manifiesta aquí, não é construído aqui, no es construido aquí, é construído no altar secreto. es construido en el altar secreto. Quando Deus me chamou para o monte Cuando Dios me llamó al monte para dizimar 3 dias por mês, para diezmar 3 días por mes, Ele ali constituiu o meu altar secreto, Él allí me constituyó mi altar secreto. porque era no altar secreto que Deus ia me ensinar Porque o que era- eu faria depois. Porque era allí en el altar secreto donde Dios me iba a enseñar lo que yo haría después. Por exemplo, uma coisa que Ele me ensinou no altar secreto: Por ejemplo, una cosa que Él me enseñó en el altar secreto, repreender tempestades. reprender las tempestades. Quando eu estava no monte, Cuando yo estaba en el monte, vinham as nuvens venían unas nubes, chovendo, lloviendo, lloviendo, e Ele dizia: y Él me decía, manda a chuva parar. manda la lluvia parar. E eu levantava a mão, Y yo levantaba mi mano eu dizia: chuva, y yo decía, lluvia, pare agora, para ahora, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. E vinha a nuvem Y venía la nube e me molhava. y me mojaba. Lá vinha outra nuvem, Entonces ahí venía otra nube. mudei de lado, Yo me cambié de lado, porque lá a esquerda é mais potente. porque la izquierda es más potente. Chuva, Lluvia, pare, para, em nome de en Jesus. el nombre de Jesús. E vinha a nuvem Y venía la nube e me molhava. y me mojaba. Passava a madrugada inteira acordado, Yo me pasaba la madrugada entera despierto, todo molhado, todo mojado, mas não desisti. pero no desistí. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque eu estava na escola de Deus. Porque yo estaba en la escuela de E na Dios. escola de Deus Y en la escuela de Dios é no secreto. es el secreto. Quando Deus agora me fala algo para fazer, Cuando Dios ahora me habla algo que tengo que hacer, eu já sei o resultado, yo ya sé el resultado. porque o resultado foi construído no altar secreto. Porque el resultado fue construido en el altar secreto. Até que um dia Hasta que un día eu mandei a chuva parar yo mandé a la lluvia parar e a chuva parou. y la lluvia paró. E isto é constante agora no meu ministério. Y esto es ahora constante en mi ministerio. Eu não tenho dificuldade em mandar a chuva parar Yo no tengo dificultad para mandar la lluvia e parar, nem a chuva começar. ni tampoco para la lluvia Isto é uma comenzar. marca do meu ministério. Esa es una marca en mi ministerio. Eu não tenho dificuldade de mandar um osso crescer Yo no tengo dificultad para mandar un hueso crecer ou um osso diminuir. o un hueso disminuir. Isso virou normal no meu ministério. Eso se volvió normal en mi ministerio. Eu não tenho dificuldade em fazer uma pessoa ressuscitar Yo no tengo dificultad en hacer una persona resucitar e uma pessoa morrer, y una persona morir, porque isso é normal no meu ministério. porque eso es normal en mi ministerio. Ficaram todos assustados, Quedaron todos asustados, porque eles acham que Deus só nos deu poder para ressuscitar. porque ellos creen que Dios nos dio solo poder para resucitar. Não, Deus deu poder para matar. También nos dio poder para matar. Vou contar para vocês não ficarem muito assustados. Le voy a contar para que ustedes no se queden así muy asustados. Eu estava pregando em Londrina, Estaba predicando en Londrinas, na cidade do Paraná, es una ciudad de Paraná, e estavam umas 300 pessoas no seminário. y estaban unas 300 personas en el seminario, E quando eu estava olhando as pessoas, y cuando yo estaba mirando a las personas, Deus me mostrou uma pessoa Dios me muestra una persona, e Ele disse: este homem vai morrer em 3 anos. entonces el Señor me dijo, este hombre va a morir en 3 años. Primeira pergunta: será que falo? Será que não falo? Y mi primera pregunta fue, ¿será que hablo o será que no hablo? Vou falar. Voy a hablar. Você sabe que você vai morrer em 3 anos? ¿Usted sabe que usted está por morir en 3 años?
O homem ficou assim, todos do seminário ficaram espantados. Todos los del seminario quedaron espantados. Porque eu acho gozado o crente ter medo da morte. Porque a mí me da gracia que los creyentes tengan miedo de la muerte. E toda a autoridade foi nos dada. Y toda autoridad nos E fue dada. continuamos com medo da morte. Y todavía continuamos comiendo. ¿Comiendo la muerte? Da morte. Você tem medo? Con miedo de la muerte. Yo entendí comiendo de la muerte. Não, No, comendo con a medo. morte, não. Fala bem em português, por favor. Aonde você morou no Brasil? Minha mãe mora em Santa Rosa. Ah, tua mãe mora em Santa Rosa. Hermanos, quando eu falei para aquele homem que ele ia morrer em 3 dias, Cuando yo le hablé a aquel hombre que iba a morir en 3 días, Deus me disse, Dios me dijo, manda ele vir aqui na frente e o que iria acontecer daqui 3 dias, não, 3 anos, né? O que ia acontecer daqui 3 anos vai acontecer agora na frente de todo mundo. Entonces yo le dije al hombre que venga acá al frente y lo que iba a acontecer dentro de 3 años va a ocurrir ahora en frente de todos. Ainda bem que hoje Deus não me falou nada aqui. Y qué bueno que Dios hoy no me habló nada aquí. Qué bueno que el hermano Carlos lo fue a buscar rápido así antes que se ponga a orar, ¿verdad? E daí sentei o rapaz na frente Y entonces yo lo senté al muchacho ahí en el frente. e eu disse, agora vocês vão ver quem é Deus. Ahora ustedes van a ver quién es Dios. O que iria acontecer daqui 3 anos Lo que iba a ocurrir en 3 años vai acontecer agora. va a ocurrir ahora. Espírito de morte, Espíritu de muerte se manifeste agora, se manifiesta ahora em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. E o rapaz começou a passar mal Y el muchacho comenzó a pasar mal e ter um ataque. y tuvo un ataque E começou a grunhir assim. y comenzó a gruñir E morreu. y murió. Imagina como ficou os 300. Imagínense cómo quedaron los 300. Porque a igreja não é acostumada com isto. Porque la iglesia no está acostumbrada con esto. A igreja só está acostumada com uma dorzinha de cabeça curada, La iglesia está acostumbrada con un dolor de cabeza que está curado, com um câncerzinho curado, un cancercito curado, com uma coisinha curada. con alguna cosita Eu curada. quero te dizer que Deus quer muito mais. Te quiero decir que Dios es mucho más. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor, quando nós tivermos o conhecimento dela, será como as águas que cobrem o mar. La Biblia dice que cuando nosotros tengamos el conocimiento de Él, será como las aguas cubren la mar. A igreja está para entrar em uma dimensão de poder La iglesia está por entrar en una dimensión de poder que nós nunca vimos antes. que nosotros nunca antes vimos. Eu tenho entendido que Deus tem me mostrado que 2020 será um ano de divisão de águas para a igreja. El Señor me mostró que en el 2020 va a ser un año de división de aguas para la iglesia. Esta igreja almática, La iglesia almática, esta igreja sem poder, la iglesia sin poder, esta igreja só de faz de contas, esa iglesia que solo hace de cuentas, vai ser sacudida va a ser para sacudida entrar em uma dimensão de poder que nunca antes nós vivemos. para entrar en una dimensión de poder que nunca antes habíamos vivido. O apóstolo Adriano, El apóstol Adrián, que era o coordenador do seminário, que era el coordinador del seminario, veio desesperado aqui para frente vino desesperado acá al frente e pôs a mão aqui no rapaz y puso la mano aquí en el muchacho e olhou para mim y me miró a e mí disse, y me dijo, Coraiola, Corayola, ele está morto. él está muerto. Ué, eu disse que ele ia morrer. Y claro, si yo le dije que iba a morir. Comecei a pregar. Entonces me puse a predicar. Ninguém prestava atenção, Nadie me prestaba atención. só olhavam para o morto. Solo le miraban al muerto. Sabe por quê? ¿Saben por qué? Porque a igreja é incrédula. Porque la iglesia es incrédula. A igreja diz que tem poder, La iglesia dice que tiene poder, que tem unção, que tiene unción, mas não sei para quando usar. pero no sabe cuándo usar. Porque é para usar agora. Porque es para usar ahora. A Bíblia diz, nada é impossível para aquele que crê. Nada es imposible para aquel que cree.
Depois de uns 10 minutos Después de unos 10 minutos, do rapaz morto, el muchacho que estaba muerto, eu disse: compreenda uma coisa. yo comprendo una cosa. Se Deus mostra que uma pessoa vai morrer, Si Dios muestra que una persona va a morir, é para que você seja uma ferramenta para curá-la. es para que ustedes sean una herramienta para curarlo. Por isso, Por eso, quando este rapaz ressuscitar, cuando este muchacho ahora resucite, ele vai ser curado. él va a ser curado. E por que eu sei disso? ¿Y por qué es que yo sé eso? Porque na escola do sobrenatural, Porque en la escuela de lo sobrenatural isto é uma ministração que nós fazemos, hay una administración que nosotros hacemos, que é o check-up de Deus. que es el... Check-up, I don't know. exame geral. Que es como un examen general que Dios hace. E muitas pessoas morrem Y muchas personas mueren e ressuscitam. y resucitan. Isto é normal para mim. Eso es normal para mí. Para a igreja não é. Para la iglesia no lo es. Sabe por quê? ¿Saben por qué? Porque só se acostumou a vir a cultos. Porque solo se acostumbraron a venir al culto. Nada é impossível para aquele que crê. Nada es imposible para aquel que cree. Espírito de vida, Espíritu de vida, vem agora, ven ahora. em nome de Jesus. En el nombre de E o Jesús. rapaz Y el muchacho voltou, volvió curado. curado. Hermanos, Hermanos, 3 anos depois, 3 años después, estava em São Paulo yo estaba en San Pablo ministrando um seminário de cura divina. ministrando un seminario que se llamaba Sanidad Divina. E estava dando esse testemunho. Y yo estaba dando ese testimonio. E um homem lá atrás levantou a mão Y un hombre allá atrás levantó la mano. e disse: posso falar algo, apóstolo Coraiola? ¿Puedo hablar algo ahora, apóstol Corayola? Eu digo: claro, pode vir. Claro, puedes venir. Ele disse: eu vi tudo isto porque eu estava em Londrina. Yo vi todo esto porque yo estaba en Londrina. E tudo que o apóstolo acabou de falar Y todo lo que el aconteceu. apóstol terminó de hablar, eso ocurrió. E a pessoa que morreu Y esa persona que murió era o meu genro. era mi yerno. E já se passou 3 anos Y ya pasó 3 años e ele ficou totalmente curado. y él quedó totalmente curado. Pergunto para vocês. Yo te pregunto Pergunto para vocês. te pregunto a usted, Da onde vem a coragem, ¿de dónde viene el coraje, a ousadia la osadía de fazer isto? de hacer esto Do altar secreto. en el tiempo del altar secreto? Enquanto você não construir para você um altar secreto, En cuanto usted no construya para usted un altar secreto, você não tem nada para colher no altar público. tú no tienes nada para tomar en el altar público. Porque no altar secreto há um segredo. Porque en el altar secreto hay un secreto. A palavra de Deus não diz que Deus te vê em secreto. La palabra de Dios no dice que Dios te ve en secreto. A palavra de Deus diz que o teu Pai te vê em secreto. La palabra de Dios dice que tu Padre te ve en el secreto. Porque no altar secreto Porque en el altar secreto é o local que Deus se manifesta e se revela como Pai. es el lugar donde Dios se revela y se manifiesta como Padre. Você não vai ter mais um Deus. Tú no vas a tener más un Dios. Você passa a ter um papai. Tú pasas a tener un padre, un papito. Parece que você não entendeu. Uma coisa Una cosa é ter um Deus. es tener un Dios. Outra coisa Otra cosa é você ter um pai. es tener un Padre. Então, o primeiro item da lei dos 2 altares, El primer ítem en la ley de los 2 altares, a primeira coluna que forma a lei dos 2 altares, la primera columna que forma la ley de los 2 altares é a intimidade. es la intimidad. Você lembra Davi? ¿Se acuerda usted de David? Porque Davi era o escolhido de Deus. ¿Por qué David era el escogido de Dios? Porque ele estava atrás das malhadas, Porque él estaba atrás de las majadas,
cuidando das ovelhas, cuidando de las ovejas, louvando ao Senhor, adorando al Señor, falando com o Senhor, hablando con el Señor, tendo o seu altar secreto. teniendo su altar secreto. Por isso que quando ele veio Por eso es que cuando él vino para enfrentar Golias, a enfrentar a Goliat, ele não quis saber o tamanho do homem, él no quiso saber el tamaño ele del não hombre, quis saber suas armas, él no quiso saber de ele sus não quis armas, saber de nada, él no quiso saber de nada, porque no altar secreto, porque en el altar secreto Deus treinou ele Dios ya lo entrenó a él para matar gigantes. para matar gigantes. Mandou um leão Mandó un león e ele matou o leão, y él le mató al león, matou um urso, mató un oso, estava pronto para estaba listo para matar um gigante. ese gigante. Foi no altar secreto, Fue en el altar secreto, quando ninguém estava olhando para ele, cuando nadie lo estaba mirando a él. ele estava na academia de Deus. Él estaba en la academia de Dios. E nesta manhã eu tenho que te dizer, Y esta mañana te tengo que decir, enquanto você não construir um altar secreto, en cuanto usted no construya un altar secreto, você não entrou na academia de Deus. tú no entraste en la academia de Dios. Cutuca teu irmão Decirle a tu hermano, Cutuca. tocale a tu hermano e diga para ele, y decirle, quando você vai construir um altar secreto? ¿cuánto vas a construir un altar secreto? No altar secreto En el altar secreto não tem povo para te aplaudir. no tenés pueblo que te aplauda. Não tem ninguém para te dizer, oh, que bom que você fez isso. No tenés nadie que te diga, ay, qué bueno que hiciste esto. Os cantantes Los cantantes não tem gravadora para gravar seus CDs. no tiene grabadora para grabar el CD. No altar secreto não tem YouTube, En el altar secreto no tenés YouTube nem Facebook ni Facebook para aparecer, para aparecer, porque é só você e Deus. porque es solo tú y Dios. Isto é intimidade. Y esto es la intimidad. E intimidade não se constrói com 5 minutos. La intimidad no se construye en 5 minutos. Se você não tiver uma prática diária Si tú no tuvieres una práctica diaria de investir no mínimo 1 hora por dia de invertir mínimo 1 hora por día para ficar na presença de Deus, para quedarte en la presencia de Dios, você nunca vai saber o que eu estou te falando. tú nunca vas a saber lo que yo te estoy hablando. 15 minutos 15 minutos. leva para teu espírito chegar dentro do teu quarto, Llega para que tu espíritu llegue dentro de tu cuarto. porque você está ligado nas dívidas, Porque tú estás ligado a las deudas, nos trabalhos, en el trabajo, no estudo, en el estudio, na família, en la familia, na casa, en la casa, na louça para lavar. en los platos para limpiar, para Você lavar. já notou, Roberto, que as mulheres lavam muita louça? Robert, ¿ya te diste cuenta que las mujeres lavan mucho platos? Eu descobri por quê. ¿Y descubriste por qué? Porque os homens não lavam. Porque los hombres no lavan. Mulheres, quem aqui quer ser uma rainha? ¿Quién de ustedes, mujeres, quiere ser una reina? Ih, ninguém. Mira, ninguno. Quem quer ser uma rainha? ¿Quién quiere ser una reina? Mulheres, é simples. Mujeres, es simple. Você quer ser uma rainha? ¿Usted quiere ser una reina? Trate o seu marido como um rei. Trate a su marido como un rey. É fácil. Es fácil. Infelizmente, não tem rainha sem rei. Infelizmente no hay reina sin rey. Sim. Só que a Bíblia diz Solo que la Biblia dice que a mulher que la mujer é a glória do seu marido. es la gloria de su marido. Significa Significa que o maior investimento que o homem tem que fazer, que el mayor inversión que el hombre tiene que hacer. investimento é inversão? Investimento é quando você põe na poupança dinheiro para crescer seu dinheiro. Investimento. Inversión. Eu invisto para multiplicar. Sí, invierto. Yo invierto, ¿está bien? Invierto? Sim. Tá certo? Sim. Então tá bueno. Aquí estamos juntos hablando. Hermanos,
Se a glória do homem é sua mulher, Si la gloria del hombre es su mujer, o maior investimento que ele tem que ter é na sua mulher. la mayor inversión que tiene que hacer es en su mujer. Por exemplo, Ahí le gustó todo, ¿verdad? Por ejemplo, se vocês vissem eu chegar com a minha mulher aqui, si ustedes me vieran llegar aquí con mi esposa, você se chama Marili, ella se llama Marily, e ela está hoje em Campo Grande, ella ahora está en Campo em Grande, Mato Grosso do Sul, en Mato Grosso del Sur, porque durante esses 9 dias porque durante estos 9 días ela estava ministrando com as mulheres do Mato Grosso do Sul. ella estaba predicando allí en las mujeres de Mato Grosso del Sur. Se ela chegasse comigo, Si ella llegase ahora conmigo, todo mundo ia ver a minha glória, todo el mundo iba a ver mi gloria, porque ela é bonita, porque ella es linda, é bem vestida, es bien vestida, é cheirosa. y tiene un lindo olor. E a minha glória é assim, Y mi gloria es así, bonita, es bonita, cheirosa, es olorosa, linda, grande. grande. É uma mulher que impacta Es quando una entra. mujer que impacta cuando entra. Por quê? ¿Por qué? Porque fazem 35 anos que eu invisto nela. Porque hace 35 años que yo invierto en ella. Invisto meu amor, Invierto mi amor, invisto meu dinheiro, invierto mi dinero, invisto minha proteção invierto mi protección para que ela seja minha glória. para que ella sea mi gloria. Você olha para alguns homens, Usted le mira a algunos hombres, chegam com uma mulher, llega con la mujer, parece um pedaço de coisa, parece un pedazo de cosa, mal vestida, mal vestida, mal cuidada, mal cuidada, não vai para o salão de beleza, no se va al salón de belleza, não cuida do cabelo, no cuida del cabello. está cheia de pelo para todo lado. No necesito traducción ahí, ¿verdad? Isto é a glória daquele marido. Esa es la gloria de ese marido. A Bíblia diz: ame o seu próximo. La Biblia dice, ame a su prójimo, O homem que não sabe cuidar da sua mulher y el hombre que no sabe cuidar de su mujer é porque não aprendeu esse mandamento. es porque no aprendió ese mandamiento. O seu próximo mais próximo é sua mulher. El próximo más próximo es su mujer. No tengo ninguna mente de los varones. No me dejen mal. Los varones ficaram todos felizes quando eu falei que toda mulher tem que tratar seu marido como um rei. Dice que los varones quedaron todos felices cuando él dijo que las mujeres tienen que tratar a sus maridos como un rey. Mas esqueceram que o rei Pero se olvidaron que un rey protege a sua nação. protege su nación. Vamos voltar para o altar secreto? Vamos a volver al altar secreto. Davi David chegou e enfrentou Golias. llegó y enfrentó a Goliat. Eu quero perguntar para vocês como que era o nome do gigante. ¿Cómo era el nombre del gigante? Y le quiero preguntar a ustedes. Como? Goliat. Não, No. não. Este era o nome que Israel deu para o gigante. Ese fue el nombre que Israel le dio al gigante. O nome verdadeiro dele a gente não sabe. El nombre verdadero de él la gente no sabe. E por que Israel chamava ele de Golias? ¿Y por qué la gente le llamaba el de Goliat? Porque Golias significa Porque Goliat significa aquele aquel que me envergonha a que me avergüenza publicamente. públicamente. Durante 40 dias, Durante 40 días, de manhã e à tarde, de mañana y de tarde, este gigante este gigante ia no meio do campo de batalha iba al medio del campo de e batalla gritava: y gritaba: Israel, Israel, dai-me um homem. dame un hombre. E ninguém se apresentava. Y ninguno se presentó. Significava que não tinha nenhum homem do lado de cá. Significaba que no había ningún hombre del lado de acá. E aparece Davi. Y aparece David. E simplesmente, Y simplemente com uma pedra derruba una piedra lo tumba. e com a sua própria espada Y con su propia espada le mata. le mata.
Por quê? ¿Por qué? Porque isto era o altar público de Davi. Porque este era el altar público de David. A morte do gigante La muerte del gigante foi projetada, fue proyectada, preparada no altar secreto. en el altar secreto. Porque muitos crentes Porque muchos creyentes estão sendo envergonhados publicamente, están siendo avergonzados públicamente porque não tem altar secreto. porque no tienen altar secreto. Sabe quando que você traz a existência, as coisas na tua vida? ¿Sabe cuándo tú traes la existencia de esas cosas a tu vida? No altar secreto. En el altar secreto. Se você não tem um altar secreto, Si tú no tienes un altar secreto, você está dependente da misericórdia. tú estás dependiendo de la misericordia. Só que para ter misericórdia, Solo que para tener misericordia não precisa ser crente. no necesitas ser creyente. O pior assassino de resistência El peor asesino de resistencia está vivendo a misericórdia. está viviendo por misericordia. O pior traficante de resistência El peor traficante de resistencia está vivendo de misericórdia. está viviendo de misericordia. A Bíblia fala uma coisa tremenda. La Biblia habla una cosa tremenda. Tudo que fizeres no altar secreto, Todo lo que hagas en tu altar secreto, o teu Pai, o tu Padre, que te vê em secreto, que te ve en el secreto, te recompensará. te recompensará. Sabe o que é a recompensa? ¿Sabe lo que es la recompensa? É o inverso da misericórdia. Es lo contrario de la misericordia. A misericórdia é La misericordia es que você recebe sem ter direito. Por que favor. que tú recibes sin tener derecho, por favor. E o que é a recompensa? ¿Y qué es la recompensa? É um direito adquirido. Es un derecho adquirido. Amén. Entendeu? Sim. Por isso que te falei que aqui está o maior segredo espiritual de uma vida espiritual. Por eso es que yo te dije que aquí está el mayor secreto espiritual de una vida espiritual. Você vai mudar a misericórdia Tú vas a cambiar la misericordia pela recompensa. por la recompensa. Eu não vivo mais da misericórdia. Yo no vivo de la misericordia. Porque Deus disse que eu tinha uma opção Porque de viver pela recompensa. Porque Dios me dijo que yo tengo una opción de vivir por la recompensa. Estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Ou você muda a tua vida e a tua história O tú cambias tu vida y tu historia e constrói um altar secreto, y construyes un altar secreto, ou senão você vai continuar como qualquer outro pecador do mundo vivendo da misericórdia. Porque todos vivem da misericórdia. o tú vas a continuar como cualquier otro pecador del mundo viviendo de la misericordia, porque todos viven de la misericordia. Então esta é a primeira coluna da lei dos dois altares. Esta es la primera columna de la ley de los dos altares. Intimidade. Intimidad. Diga comigo, intimidade. Digan conmigo intimidad. Intimidade. Intimidad. Intimidade. Intimidad. Tome uma decisão hoje. Toma una decisión hoy. Onde vai ser o local ¿Dónde va a ser el local? que você vai construir um altar secreto? Que tú vas a construir un altar secreto. Pode ser o teu quarto, Puede ser tu cuarto, pode ser no jardim de tua casa, puede ser el jardín de tu casa, pode ser em qualquer lugar. puede ser en cualquier lugar. Mas aonde você vai se dedicar Ahí es donde tú te vas a dedicar só ao Senhor. solamente para el Señor. Você não está para o celular, Tú no vas a estar para atender el celular, você não está para a família, tú no vas a estar allí para la familia, você não está para mais nada. tú no vas a estar allí para nada más. Só você Solo tú e papai. y papá. Só você Solo tú e papai. y papá. Segunda coluna Segunda columna. está em Mateus 6:18. Está en Mateo 6:18. Para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está em secreto, aí tu Padre que vem em secreto te recompensará em público.
Qual é a segunda coluna? ¿Cuál es la segunda columna? Se a primeira é intimidade, a segunda é Si la primera es intimidad, la segunda es jejum. ayuno. Jejum faz parte do altar secreto. El ayuno es parte del altar secreto. Se você perguntar para mim Si usted me pregunta a mí, qual é o segredo do meu ministério, ¿cuál es el secreto de mi eu vou ministerio? te dizer. Yo te voy a decir, Estou te contando. te estoy contando. A lei dos dois altares. La ley de los dos altares. Oração, Oración jejum. y ayuno. E a terceira coisa que eu vou te falar. Y la tercera cosa que ahora te voy a hablar. Jejum El ayuno é morte. es morir. E você tem que morrer Y tú tienes que morir para Jesus manifestar-se em você. para que Jesús se manifieste en ti. E não tem outra maneira de morrer Y no hay otra manera de morir se não for no jejum. si no fueran en el ayuno. Nesta escola do sobrenatural En esta escuela de lo sobrenatural que eu faço em janeiro, que yo hago en enero, o nível 1 el nivel 1, faz 7 dias de jejum son 7 días de ayuno no monte. en el monte. Segundo nível, El segundo nivel, 21 dias. 21 días. Terceiro nível, Tercer nivel, 40 dias. 40 días. E você vai me perguntar E tu que me vas a tipo de jejum que é? Y tú me vas a preguntar qué tipo de ayuno es. O único que eu conheço. El único que yo conozco. Ficar sem comer. Quedarme sin comer. O resto é invenção humana. El resto es invención humana. Alguns dizem assim, Alguns vamos dizem fazer assim. um jejum de Daniel. Vamos a hacer un ayuno de Daniel. Daniel não fez jejum, Daniel no hizo ayuno. ele fez uma dieta. Él hizo una dieta. E não foi 21 dias, Y no fueron 21 días. foram 3 anos. Fueron 3 años. Se vai fazer, faz certo então. Si vas a hacer, hazlo bien. Já me imaginou você 3 anos ¿Te imaginaste 3 años sem comer o vazio, sin comer un vacío? uma costilha de porco, Una de costillita cedro? de cerdo. Já imaginou 3 anos ¿Ya te imaginaste só 3 com años legumes solo con legumbres e verduras? y verduras? Pergunto para muitos, por que os leões não comeram Daniel? Le pregunto a ustedes, ¿por qué los leones no le comieron a Daniel? Porque estava de jejum? Porque estaba de ayuno, Não, estava de dieta estaba de dieta e não cheirava carne. y no olía a carne. Certo? Solo es un chiste. Meus amados, Mis amados, o jejum é fundamental no altar secreto. el ayuno es fundamental en el altar secreto. Em 2010, En el 2010 eu fiz 210 dias de jejum. yo hice 210 días de ayuno. 21 dias por mês durante 10 meses. 21 días por mes durante 10 meses. Mas por quê? ¿Pero por qué? Porque Deus em 2010 Porque Dios en el 2010 me pediu um ano sabático. me pidió un año sabático. Perguntou para mim, Me preguntó a mí, tu me amas? ¿tú me amas? Eu digo, claro. Claro. Então eu quero que você se separe um ano. Entonces yo quiero que tú te separes un año. Larga a igreja, Deja la iglesia, larga o ministério, deja el ministerio, desfaz a agenda deshace la agenda e sai do Brasil y salí del Brasil só com a tua esposa. solo con tu esposa. E eu, Roberto, Y yo, Robert, dependo dos meus seminários para viver. yo dependo de los seminarios para vivir. Eu não tenho salário de lugar nenhum. Yo no tengo salario de ningún lugar. Eu vivo das oferendas que recebo. Yo vivo de las ofrendas que Se recibo. eu parar de pregar, Si yo paro de predicar, para de entrar. para de entrar. Fui falar com a minha esposa. Fui y hablé con mi esposa. Eu chamo ela de menininha. Y yo le digo a ella de niña, Ninhazinha. nenita. 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 Que bonito em espanhol. Nenita. 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 E ela me chama de Nenito. Y ella me dice de nenito. Eu disse, Nenita, Nenita, Deus me pediu um ano sabático fora do Brasil.
Dios me pidió un año sabático fuera de Brasil. Ela olhou para mim, Y ella me miró a mí e nós vamos viver do quê? y ella me dijo, ¿y nosotros vamos a vivir de qué? Eu olhei para ela Y yo le miré e disse: y le dije, quem manda, el que manda, paga a conta. paga también, da cuenta. Ela disse: tá bom. Ella dijo, está bien. Primeiro eu confio em você, que é meu marido, Primero confío en ti, que eres mi marido, e também confio em Deus. y también confío en Dios. Se Deus falou com você, Si Dios habló contigo, o que você decidir, lo que tú decidas, eu estou junto. yo te acompaño. Viu que mulher maravilhosa? Oh, ¿viste qué mujer maravillosa? E Deus nos mostrou que tínhamos que passar em Israel. Y Dios me dijo que teníamos que pasar en Israel. E passamos um ano em Israel. Y pasamos un año en Israel. Eu pegava a tarjeta de crédito Yo agarraba la tarjeta de crédito e ia no banco y me iba al banco e punha na máquina. y ponía en la máquina. E todas as vezes Y todas las veces tinha o dinheiro que eu precisava para tudo que eu ia fazer. tenía el dinero que yo necesitaba para todo lo que tenía que hacer. Porque a palavra de Deus Porque la palabra de Dios diz o seguinte, dice lo siguiente, que durante o ano sabático, que durante el año sabático você vai viver do que a terra te der. tú vas a vivir de lo que la tierra te dio. Então a terra me dava Y así que la tierra me daba tudo o que eu precisava. todo lo que yo necesitaba. Eu não tinha renda fixa, Yo no tenía una agenda fija, mas Deus tocava em um irmão lá do Nordeste pero Dios tocaba a algún hermano allá en el noreste e depositava uma oferenda. y me depositaba una ofrenda. Uma lá do sul e eu... Uno en el sur, otro en el centro. Por isso que quando eu ia no caixa do banco, Por eso que cuando yo me iba a la caja del banco, nunca me faltou nada. nunca me faltó nada. Durante este ano, Durante ese año, Deus me levou para 10 nações, Dios me llevó a 10 naciones, com tudo pago, todo pago, desta maneira, de esta manera, no sobrenatural. de lo sobrenatural. Mas decidi não sair de Israel sem fazer algo. Pero yo decidí no salir de Israel sin hacer algo. Eu disse: Senhor, Señor, eu quero te agradecer por esta oportunidade yo quiero agradecerte por esta e oportunidad. quero te louvar Y yo quiero adorarte com jejum de 40 dias. con un ayuno de 40 días. Não vou sair de Israel No voy a salir de Israel enquanto não fizer um jejum de 40 dias. hasta que no haga un ayuno de 40 días. E comecei o jejum. Y comencé el ayuno. E antes que você me pergunte, Y antes que usted me pregunte, eram 40 dias sem comer nada. fueron 40 días sin comer nada. E terminou o jejum. Y terminó el ayuno E um casal que fizemos amizade em Israel y un matrimonio del que hicimos amistad en Israel foram com as suas filhas jantar com a gente, cenar fueron conmigo a cenar con nosotros. com nós outros. E no final da janta, Y al final de la cena, a mulher me disse uma coisa: la mujer me dijo algo. apóstolo, eu nunca tinha visto alguém fazer um jejum de 40 dias. Apóstol, yo nunca vi a alguien hacer un ayuno de 40 Por isso días. quero lhe pedir uma oração. Por eso es que le quiero pedir una oración. As minhas filhas são gêmeas Mis hijas son gemelas e uma comprimiu a outra no ventre. y una le apretó a la otra, la comprimió en el vientre. Então a fulana de tal Entonces la fulana de tal não nasceu os ossos aqui de cima da boca no nació con los huesos de arriba de la boca por causa da compressão, por causa de la compresión. mas está marcado no Brasil Pero está ya marcado en el Brasil para março para marzo 2 cirurgias, 2 cirugías. uma para restaurar os ossos Una para restaurar los huesos e outra para fazer uma plástica. y la otra para hacerle una cirugía plástica. O senhor podia orar pelos médicos que vão fazer a cirurgia? Ella me dijo, ¿usted puede orar por los médicos que van a hacer la cirugía? Eu olhei para a mulher Y yo le miré a la mujer e me lembrei: y me acordé. acabei de vencer a morte Yo acabé de vencer la muerte em 40 dias. en 40 días. Porque se você perguntar para qualquer médico, Porque si tú preguntas a cualquier médico, ele vai dizer que você não pode ficar 40 dias sem comer. él le va a decir que usted no puede quedarse 40 días sin E comer. eu estava 40 dias sem comer. Y yo estaba 40 días sin comer. E me lembrei que tinha acabado de vencer a morte. Y yo me acordé que tenía terminado de vencer la muerte. Isso significa Y significa que nada é impossível. que nada es imposible. Olhei para a menina, Entonces le miré a la niña, 15 anos ela tinha. 15 años,
e não orei para os médicos. y no oré por los médicos. Falei com o osso dela. Le hablé al hueso de ella. Osso, Hueso, venha à existência. ven a la existencia. Comece a crescer. Comienza a E crecer. aonde não existe, Y donde no existe, comece a existir agora. comienza a existir Em ahora. nome de Jesus. En el nombre de Eu Jesús. declaro agora. Yo declaro ahora, Toda a face dela restaurada. todo el rostro de ella sea restaurado. Todo o osso restaurado. Todo el hueso restaurado. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Em março, En marzo, a mulher entrou em contato comigo. la mujer entró en contacto conmigo. Chegou em São Paulo. Llegó a San Pablo. Foram fazer os exames para a cirurgia. Fueron a hacer los exámenes para la cirugía. E o médico falou: Y el médico le dijo, não tem explicação. no tengo explicación. O que há 6 meses atrás não existia, Lo que hace 6 meses atrás no existía, está aqui. ahora está aquí. O osso está aqui. El hueso está aquí. Diga comigo: nada Nada é impossível es imposible para aquele para aquel que crê. que cree. Mas quando você entra em jejum, Pero cuando tú entras en ayuno, você entra na dimensão espiritual. tú entras en la dimensión Porque a espiritual. tua carne não atrapalha. Porque tu carne no te A entorpece. tua mente não te atrapalha. Tu mente no te entorpece. Você entra na dimensão do impossível. Tú entras en la dimensión de lo imposible. Por isso que a palavra diz, Por eso es que la palabra dice, quando você está jejuando, para cuando tú estás ayunando, você está na presença de papai. tú estás en la presencia de papá. E você sai da dimensão da misericórdia Y tú sales de la dimensión de la misericordia e entra na dimensão da recompensa. y entras en la dimensión de la recompensa. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque o gigante não pode mais te envergonhar. Porque el gigante ya no puede más avergonzarte. Esta é a segunda coluna da lei dos dois altares. Esta es la segunda columna en la ley de los dos altares. A primeira, La primera, intimidade. intimidad. Segunda, Segunda, jejum. ayuno. Terceira. Tercera. O que será a terceira, Roberto? ¿Cuál será la tercera, Robert? O que vocês acham que é a terceira? ¿Ustedes qué creen que es la tercera? Fé. Fe. A Bíblia diz: La Biblia dice, não tem como agradar ao Senhor no hay cómo agradar al Señor sem fé. sin fe. Mas não é essa fé mental. Pero no es la fe mental. Ah, eu tenho que fazer uma pergunta. Sí, yo te quiero hacer una pregunta. O que é a fé para vocês? ¿Qué es la fe para ustedes? Não me diga o conceito bíblico. No me digas el A concepto bíblico. certeza das coisas que não se vê e a convicção dos fatos que não aconteceram. No me digas el concepto bíblico, las Eu cosas que quero no que se vocês ven. me digam o que é a fé. ¿Qué es la fe? Por exemplo, Por ejemplo, Roberto tomou um chá. Robert tomó un té. O que é o té? ¿Qué es el té? É uma? ¿Es una? É uma? ¿Es una? Alguns vão dizer é uma delícia. Es una delicia. O té é É é um? uma o quê? ¿Es un qué? Bebida? Es una bebida. Sim ou não? ¿Sí o no? A água é o quê? ¿Qué es el agua? É um líquido? Es un líquido. Sim. Sí. Alguém tem uma maçã argentina aí? ¿Alguno de ustedes tiene una manzana argentina acá? Sou apaixonado por maçã argentina. Yo soy apasionado por la manzana argentina. Primeira coisa que fiz ontem no supermercado foi comprar maçã argentina. Lo primero que hice ayer en el supermercado fue agarrar una manzana argentina. Não sou muito chegado na maçã brasileira, Yo no soy muy apegado a la manzana brasilera, mas gosto muito da maçã argentina. pero me gusta mucho la manzana argentina. Alguém tem uma maçã aí? ¿Alguien tiene una manzana acá? Traga, Sí, traga, hay por uno. favor, Ah, traga. wow, mira. Eu prometo que eu não vou comer. Esta aqui está parecendo brasileira. Esa acá te parece a la brasilera. Hermana, Hermana, volta. vuelva. Eu vou te devolver a maçã. Yo te voy a devolver la manzana. O que é uma maçã? ¿Qué es una manzana?
Ah, é um fruto. Es una fruta. Então me responda, o que é a fé? Entonces, ¿qué es la fe? Vocês sabem o que é o té, vocês sabem o que é a água e vocês sabem o que é a maçã. O que é a fé? Usted sabe lo que es el té, el agua y la manzana, pero entonces, ¿qué es la fe? O que é a fé? ¿Qué es la fe? Como? Não estou ouvindo. Dice que no les estoy escuchando. ¿Qué es la fe? Não, não é fruto. Fruto Não. é a maçã. Fruta es la manzana. Confiança também não. No, tampoco no es. Meus irmãos, fé, diga comigo, fé Fe é es un pensamento. pensamiento. É difícil pensar? ¿Es difícil pensar? Sim ou não? ¿Sí o no? Então a dificuldade que você tem de fé Entonces la dificultad que tú tienes de fe é porque a sua mente es porque tu mente está pensando errado. está pensando equivocado. Porque a Bíblia diz Porque la Biblia dice, que o que eu penso que sou, lo que yo pienso que soy, eu sou. eso soy. Chegou o teu té. Obrigado. Estão entendendo? ¿Están entendiendo? O que é fé? ¿Qué es la fe? Um pensamento. Es un pensamiento. E o pensamento Y el pensamiento tem um período, tiene un periodo, 2 segundos. 2 segundos. 1, 1, 2. 2. Em 2 segundos, En 2 segundos, você agrada agrada, ou desagrada a Deus. agradas o desagradas a Dios. Isto faz parte do altar secreto. Y esto hace parte del altar secreto. Porque só você e Deus Porque solo tú y Dios sabem o que você está pensando. saben lo que tú estás pensando. Intimidade Intimidad renova a tua mente. renueva tu mente. Jejum El ayuno fortalece a tua mente. fortalece tu Porque mente diminui a ação da carne. porque disminuye la acción de la carne. Mas a fé Pero la fe põe para fora pone afuera o que é um pensamento lo que es un pensamiento em uma atitude. en una actitud. Se você não tiver a atitude, Si tú no tienes la actitud, não adiantou ter fé. no adelanta tener fe. Si no tienes acción, no adelanta tener la fe. Estava em Curitiba Yo estaba en Curitiba, ministrando na Jucum yo estaba ministrando en Jucum e um missionário me falou y un misionero me dijo que os pastores de Paranaguá que los pastores de Paranaguá queriam falar comigo. querían hablar conmigo. Eu digo, mas que dia? ¿Pero qué día? Estou ocupado todos os dias. Estoy ocupado todos los É días. quarta-feira. Entonces el miércoles. Miércoles. Yes. Miércoles. El miércoles. Certo. Eu digo, mas é uma reunião com quantos pastores? Ele Entonces disse, yo le dije, ¿es una reunión con cuántos pastores? 12 pastores. 12 pastores. Eu digo, então tá, eu fui Entonces está bien. bem espontâneo. Me fui así espontáneo. E eu disse, e nós vamos do que para Paranaguá? Y entonces nosotros nos vamos en qué a Paranaguá. Ele disse, podemos ir no meu carro. Entonces podemos ir en mi auto. E que carro que é o teu? ¿Y qué auto tú tienes? E ele me disse, aquele Voyage 92. Aquel Voyage 92. Não tentarás o Senhor teu Deus. Carro velho é carro velho. El carro viejo es el auto viejo, es un Os auto viejo. hermanos dizem assim, Senhor, me dê uma benção, um carrito. Los hermanos dicen, el Señor me dio una bendición, un carrito. Ora, se fé é um pensamento, Si la fe es un pensamiento, eu só preciso de um pensamento bem pensado para ter um carro maior. entonces solo necesito un pensamiento bien pensado para tener un auto mejor. O crente, ele é humilde no pedir El creyente es humilde para pedir e é um orgulhoso na vida. y es un orgulloso en la vida. Ele pede só carrito, casita. Él solo pide carrito, autito, casita. Senhor, me dá um carrito. Señor, ¿me das un autito? Senhor, me dá uma casita. Señor, ¿me das una casita? Senhor, me dá. Não, já pede um casão. No, pede no, um ya pedí carrão. una casa grande, ya un buen auto. É um pensamento a fé. Es un pensamiento.
Deus me revelou que a coisa não era boa. Entonces yo tuve una revelación que la cosa no estaba bien ahí. Liguei para um amigo Le llamé a un amigo que tinha comprado um carro novo. que había comprado un auto nuevo. Você pode ir comigo para Paranaguá? ¿Tú puedes ir conmigo a Paranaguá? Ele disse: não, tenho compromisso. No, yo tengo un compromiso. Falei para o missionário: Entonces le hablé al misionero, vamos com o teu carro. vamos a ir con tu auto. Mas eu já tive uma péssima notícia ao entrar no carro. Pero yo ya tuve una pésima noticia cuando entré al Quando eu auto. fui pôr o banco para trás, Cuando fui a poner el auto el asiento para atrás, fui parar lá no passageiro. allá terminé sentado atrás en el lugar del pasajero. Mas o carro, na ida, foi bem. Pero el auto en la ida fue bien. Tudo reta, descida, Todo recto, bajadas, foi bem. fue bien. Quando eu cheguei em Paranaguá, Cuando yo llegué a a Paranaguá, reunião não era com 12 pastores. la reunión no era con 12 Tinha pastores. mais de 500 pessoas. Había más de 500 personas. E isto é mal, Esto está mal, porque eu conheço o Espírito Santo. porque yo conozco al Espíritu Santo. Eu começo a pregar Yo me pongo a predicar e ele me leva pregando 5 horas, 6 horas, 7 horas. y él me lleva predicando 5 horas, 6 horas, 7 horas. É mais ou menos o que vamos levar hoje. Pero tranquilo, até 6 da tarde começou o segundo. Então, a reunião terminou meia-noite. Entonces la reunión terminó a medianoche. Daí fomos para a parte mais importante, Y ahí fuimos a la parte más importante. a ceia, a janta do preletor. Claro, la cena del predicador. Ah, Gastei mais ou menos 1 hora, más o menos consumí 1 hora 1 da manhã, a las 1 de la mañana. frio que estava. Frío que estaba. Vamos subir a serra. Ahora hay que subir el cerro. E o carro vem vindo. Y el auto venía bien. Bem, Bien. só que a serra começou. Só que la sierra E o carro fazia o seguinte barulho. y el auto hacía este siguiente ruido. Em terceira já. En tercera. E o missionário pôs segunda. Y entonces el misionero puso en segundo. E depois pôs primeira. Y después puso en primera. E eu fiquei Y yo me quedé asustado. porque os caminhões carregados que vinham do porto de Paranaguá Porque los camiones que venían cargados del puerto de Paranaguá passavam de nós assim, ó. pasaban por nosotros así. E nós ali. Y nosotros. Traduz. Traduz. Hermanos, notícia ruim não vem sozinha. Entonces, hermanos, la noticia fea no viene sola. Missionário olha para mim El misionero mira para mí e diz assim: y me dijo, "Xi, sí, o carburador se foi." el carburador se rompió. Quantos segundos eu tenho? ¿Cuántos segundos tengo? 1, 2. Aqui eu decido Aquí es donde yo decido viver no natural vivir en lo natural ou no sobrenatural. o en lo sobrenatural. Quantos segundos? ¿Cuántos segundos? 2. Quando eu ouvi o missionário falando, Cuando yo le escuché al misionero hablar, eu olhei em direção ao carburador yo le miré en dirección del carburador e gritei: y le grité, "Carburador, ¡carburador! funcione agora! ¡Funciona ahora! Em nome de Jesus!" En el nombre de Jesús. O carro fez assim. O missionário El misionero ficou empolgado. quedó así. Nunca ele tinha visto o carro andar assim. Nunca había visto al auto andar Sabe por así. quê? ¿Sabe por qué? Porque antes ele tinha um carburador natural, Porque antes él tenía un carburador mas natural. agora ele tinha um carburador Pero sobrenatural. ahora tenía un carburador sobrenatural. Qual é a terceira coluna ¿Cuál es, da la lei dos dois altares? ¿Cuál es la tercera columna en la ley de los 2 altares? Fé. Fe. E aonde que está a lei dos dois altares? ¿Y dónde está la ley de los 2 altares? No livro de Josué. En el libro de Josué.
Deus falou com Josué: Dios habló con Josué. você vai construir um altar Tú vas a construir un altar com 12 pedras con 12 piedras na margem do rio en la margen del río. e vai construir um altar Y vas a construir un altar no meio do rio. en el medio del río. E eu fiz uma pergunta: Y yo le hice una pregunta. mas para que construir um altar no meio do rio? ¿Y para qué construir un altar en medio del río? A água vai vir El agua va a venir e ninguém vai ver. y nadie va a ver. Este é o segredo. Este es el secreto. O altar secreto. Ese es el altar secreto. Só 2 pessoas sabem que ele existe: Solo 2 personas saben que él existe. quem constrói El que construye e a quem se constrói. y a quién se le construye. Então, nesta manhã, Entonces, en esta mañana, por que eu estou aqui? ¿por qué yo estoy acá? Para te convidar Para invitarte, para construir um altar secreto. para construir un altar secreto. Para que você comece a viver Para que tú comiences a vivir da recompensa. de la recompensa. Porque Deus vai te treinar no altar secreto, Porque Dios te va a entrenar en el altar secreto, na intimidade, en la intimidad, no jejum en el ayuno e na fé. y en la fe. Queria convidar agora Yo te quiero invitar ahora. quem gostaria de mudar o seu estilo de vida. ¿Quién quisiera cambiar su estilo de vida? Quem gostaria de hoje construir um altar secreto na sua vida. ¿Quién quisiera hoy construir un altar secreto en su vida? Então sai da sua cadeira e vem Entonces para cá. sal de tu silla E vem à frente. y ven al frente. Vamos fazer um pacto Vamos a hacer un pacto com Deus, con Dios, que a partir de hoje que a partir de hoy você vai ter um altar secreto, tú vas a tener un altar secreto, porque a tua intimidade porque tu intimidad não vai ser mais com Deus, ya no va a ser más con Dios, vai ser com o papai. va a ser con tu papá. Amém? Amén. Então fale com ele. Entonces habla con él. Aonde vai ser o altar secreto? ¿A dónde va a ser tu altar Em secreto? que tempo vai ser? ¿En qué tiempo vas a hacer? Qual hora do teu dia você vai se encontrar com ele? ¿En qué hora de tu día te vas a encontrar con él? Marque para amanhã Marques, ou para hoje ainda marca seu- para mañana o para hoy, agéndalo, o seu primeiro encontro com ele. tu primer encuentro con él. Sintam. Sintam nesse pacto Deus te testificando no teu coração. Sintam a presença agora de Deus. Os anjos estão começando a ministrar sobre sua vida. Você está entrando em uma nova dimensão espiritual. Você está entrando na dimensão do sobrenatural, do impossível. Sinta toque de Deus na tua vida. Deus está fazendo com você e começando uma obra que fez com Davi. Dios está empezando contigo una obra que hizo con David. Vai te levantar da malhada Te va a levantar entre la majada para ser um homem, para ser un hombre, uma mulher, una mujer, segundo o seu coração. según su corazón. Receba o toque. Deus está te tocando. Receba, receba, Deus receba, está receba, tocando. receba. Recibe, Se recibe. cheio, cheio, Sé lleno, sé lleno. cheio da presença de Sé Deus. lleno de la presencia de Dios. Mais, Más, mais, más, mais, más, mais, más, mais, más, mais. más. Anjos ministradores. Ángeles ministradores Começa a ministrar individualmente. comienzan a ministrar Novo nível de unção. un nuevo nivel de unción, Novo nível de autoridade. un nuevo nivel de autoridad. Comecem a tirar das mentes das pessoas Comienza a cambiar las mentes de las toda personas estrutura y quitar toda estructura mental mental
que proibia elas de avançar que les prohibía a ellas na avanzar fé en la fe e na manifestação do teu Espírito. y en la manifestación de tu Espíritu. Que o poder do Espírito El poder del Espíritu se manifeste agora. se manifieste ahora. Sim, Senhor. Vem com o teu Espírito se manifestando poder. Poder, 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 poder. Receba! Ser cheio, Se llenó, cheio do Espírito. lleno del Espíritu, Porque hoje começa para você porque hoy comienza para ti novo tempo. un nuevo tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Colaboradores, rápido, por favor. Catcher, rápido. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí. Tu mano preciosa está en este lugar. Shira ba 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 ba. Shira ba 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 ba. Shalakatara mahaisas. Recibe en el nombre de Jesús. Shira bahaisas. Como é seu nome? ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Deus te separou para as nações. O que você ouviu eu falar aqui Lo que tú oíste hoy hablarme não é nada perto do que quanto Deus vai te usar. no es nada cerca ni siquiera de lo que Dios Hoje te va a usar. ele te embaraça Hoy Dios te embaraza para que você entre em uma dimensão para que tú tengas una que dimensión poucos podem andar. que pocos pueden andar. Não importa quem você foi. No importa lo que tú fuiste. Hoje se manifesta o poder de Deus Hoy se manifiesta el poder de Dios de uma maneira de una sobrenatural. manera sobrenatural. Eu trago a existência agora Yo traigo a la sobre a existencia sua vida sobre tu vida poder, poder, milagres, milagros, unção, unción, sinais, señales, maravilhas. maravillas. Receba! Recibe. Para facilitar a ativação que estou fazendo, fica com a sua mão assim, ó. Para quedarte, para poder facilitar, por favor, pongan sus manos hacia adelante, así, y reciban, reciban, reciban. Con las manos hacia arriba, así como recibiendo. Gracias. Sean llenos, sean llenos, sean llenos. Sean llenos, sean llenos. Sean llenos. Sean llenos, sean llenos. Sean llenos. Sean llenos. Sean llenos. Sentido dores aqui. ¿Tú tienes sentido dolor allí? Na autoridade do nome de Jesus. Enfermidade, sai agora Enfermedad, sal ahora e vai para o abismo. y sal al abismo. Você não tem mais autoridade Tú no tienes más de ficar autoridad nesse corpo. de quedarte en este Vai cuerpo. agora para o abismo. Sal ahora para el Em abismo. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Fogo do Espírito. Fuego del Espíritu. Queima agora Quema ahora e começa a regenerar y comienza a regenerar todos os tecidos. todos los tejidos, Tudo que foi danificado todo lo que fue dañado. volta ao normal agora. Vuelva a la normalidad. Recebe, Recibe, recebe, recibe, recebe. recibe. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recebe, recebe, recebe. Shira ba 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 ba. Shira ba 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 sakahayas. Rushala katahaisas.
Hoje, Hoy o Senhor está dando uma nova aliança. Dios está dando una nueva alianza. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque hoje Ele abre o profético definitivamente na tua vida. É uma aliança de revelação Es una alianza de revelación extremamente profética. extremadamente profética. Há um manto profético Hay un sobre a manto tua profético vida. sobre tu vida. A visão se abre La visión se abre e você vai ver o que ninguém consegue ver. y tú vas a ver lo que otros Receba, no pueden. receba, Recibe. receba. Receba, ser cheio, 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 cheio. Recebe, 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 recebe. Deus está te entregando um sapato de ouro. Dios te está entregando un zapato de oro. Quem é esta mulher? Él É por isso que eu vi na vida dele que vocês vão andar pelas nações. Por eso es que yo vi en la vida de ustedes que ustedes van a andar por las naciones. Aonde vocês pisarem, Donde ustedes se pisan, lhe dá dado como possessão. se les será dado como Receba, posesión. receba a Reciban. unção sobre nações agora. Reciban la unción sobre naciones. O que você pensava que era da tua cabeça, o Senhor te diz: Lo que tú eu pensabas te que era de levantei tu como cabeza. profeta na terra. Yo te digo, yo te levanté como profeta en la tierra. Deus vai te dar 3 sinais muito fortes esta semana Dios te va a dar 3 señales muy fuertes que esta semana. confirmam o chamado profético na tua vida. Que Dios confirma el llamado para Receba! Receba, receba. Se cheio, 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 cheio. O Senhor está abrindo a tua audição espiritual. Dios está abriendo tu audición espiritual. Refaz agora a tua mente. Muitas vezes você teve dificuldade de ouvir a Deus e obedecer, mas hoje Deus restaura essa área da tua vida. Muchas veces Em nome de tuviste Jesus. dificultad para oír a Dios y obedecer, pero hoy Dios restaura esa actividad en tu vida. Algumas vezes ele teve medo, Algunas veces tuviste miedo, mas Deus está contigo. pero Dios está contigo. Sinta a unção. Sinta a unção. Sinta, sinta, sinta. Deus está ungindo a tua mão para curas divinas. Dios está ungiendo tus manos para sanidad divina. Câncer, Cáncer, AIDS, todo tipo de enfermidade todo tipo de enfermedad. estarão debaixo de autoridade agora. Estarán E esta debajo de la autoridade está autoridad. sendo dada a você. Y esa autoridad Recebe! está siendo dada. Recebe, 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 recebe. Há 5 dias atrás, Hace 5 días atrás, você estava chorando, tú estabas llorando. é verdade? Eso es verdad. Medo te pegou no coração, Un miedo te agarró el corazón pensando no futuro. pensando en el futuro. E Deus me mandou aqui para te Y dizer: Dios me mandó aquí para decirte, eu cuido de você. yo cuido de ti. Não tenha medo. No tengas miedo. É verdade o que Deus acabou de fazer? Es verdad. La rodilla, Padre, la rodilla. Receba, 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 receba. Se cheio, cheio, cheio. Receba, 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 receba. Seu marido é? Não. Quem é o marido dela? Você é casada? Você é casada? Por que não é casada?
Gracias, Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Hermanos amados, la presencia de Dios se está moviendo muy fuerte y de forma majestuosa en este lugar. El apóstol y el pastor Robert van a seguir orando por cada uno de nosotros presentes en este lugar. El servicio ya ha finalizado. Hoy a las 18 horas volvemos a reunirnos acá para adorarle al Señor y para cantarle y para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Amén. Pueden retirarse tranquilamente. Vamos a seguir manteniéndonos en una actitud de oración y de búsqueda de Él mientras los hermanos que están cantando nos ayudan a poder llegar a Él. Amén. Nos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, oh, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Agora, sanando mi como são muitas pessoas, nós vamos fazer o seguinte. Esta primeira fileira recebeu pessoalmente, mas esta vai receber também. E a outra, e vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou ficar aqui no meio, dar a mão para este e dar a mão para aquela. E todos vão se dar a mão. E de mim vai sair unção do centro para todos vocês. Decía el pastor que como son muchos, por favor todos tómense de la mano. Él va, hilera por hilera, y cuando él va a tomar a los primeros, aquí en el medio, y la unción se va a extender hacia todo el resto. Va a ir y fila por fila, orando. Vou te falando, você vai falando, tá? Na autoridade do nome de Jesus. En la autoridad del nombre de Jesús. Eu libero agora sobre a vida de vocês. Yo libero ahora sobre la vida de ustedes. Novo nível de unção. Un nuevo nivel de unción. Recebe! Recibe ahora. Cheio. Se llena. Cheio! Se llena. Cheio! Se llena. Olha o fogo do Espírito. Olha o fogo do Ahí Espírito. está el fuego del Espíritu. Gracias, Jesús. Dê a mão, dê a mão, dê a mão. Agárrele la mano, agárrele la mano, Dê a mão, agárrele dê la a mão. Agárrense de las manos. Recebe! Reciban. Va a la tercera fila ahora. Ahora todos de la mano en la tercera fila. Vayan recibiendo. Los colaboradores Na rápidos. autoridade do nome de Jesus. En la autoridad del nombre de Jesús. Eu libero do centro uma nova unção sobre a tua vida. Yo libero aquí desde el centro una nueva unción para tu vida. Recebe! Recibe. Cheio! Recibe. Cheio! Llenos. Cheio! Llenos. Fogo do Espírito! Fogo do Espírito! Fogo do Espírito!
Fogo do Espírito. Fuego del Espíritu. Recebe. Recibe ahora. Quarta fileira. Va por la cuarta fila. Sinta a unção passando da mão do teu irmão para você. Sientan la unción pasando por la mano de tu hermano hacia ti. Recebe. Recibe. Fora a mão do teu irmão, Por la mano de tu hermano. está um anjo ministrador na tua frente. Hay un ángel ministrador en tu frente. Recebe essa unção. Recibe. Enfermidades sendo curadas Enfermedades siendo curadas. e o poder do Espírito sobre a tua vida. Y el poder del Espíritu sobre tu vida. Recebe. Recibe. Quinta fileira. Ahora va por la quinta fila. Feche teus olhos Cierren sus ojos. e veja o anjo ministrador na tua frente. Hay un ángel ministrador en tu frente. Deus te separou para esta manhã. Dios te